todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão de religião comparativas, estudos em geral, que nós estamos desenvolvendo. Quero dizer a todos que fico feliz por me fazer presente mais uma vez e poder opinar sobre pontos de vistas diferentes. Se você nunca entrou no canal, é a primeira vez, por favor, dá o seu joinha. Aperta lá no sino para receber notificações de novos vídeos e se inscreva no canal. Tem algumas coisas muito interessantes que nós vamos estar falando a partir da próxima semana e agora também, fora os vídeos que já se encontram em destaque aí no canal, para que vocês possam apreciar, perguntar, para que nós possamos ter uma discussão sadia sobre esses assuntos. Eu quero falar sobre os essênios e a versão, digamos assim, mais acentuada, e a versão dos ebionitas, como foram chamados por muitas pessoas na época. Entre elas, nós temos a própria Igreja Católica, que falava muito deles, logicamente que falava mal, né? O volume mais esclarecedor sobre os ebionitas são as próprias críticas dos pais da Igreja Católica. Se você é católico, me desculpe, mas os líderes católicos, eles fizeram um mal muito grande contra os ebionitas, né? Sobre o movimento, eles diziam coisas bárbaras. Ebionita, de sua época, as palavras dos pais os condenam no final das contas. Os ebionitas foram condenados pela Igreja Católica. Condenados. Por quê? O que tinham os ebionitas de tão importante? Por que a Igreja Católica, para subir, ela teria que subir desmantelando quem estava embaixo? Olha, vamos só apreciar no cenário, no panorama, né? Inácio, que foi um dos pais da Igreja, em 67 a 110, depois de Yeshua, chamado de Jesus Cristo, né? Na Epístola aos Filadelfenses, ele nos diz uma coisa realmente que dá para a gente pensar, né? Ele diz: se alguém diz que Deus, que eles chamavam de Deus, né? Termo que eu não gosto muito de usar. Se alguém diz que o Pai é também e confessa Jesus Cristo, que seria Yeshua, mas nesse tempo eles chamavam assim, mas pensa que o Senhor é um mero homem e não o unigênito do Pai, e a sabedoria é a palavra do Pai, e considera que ele consiste meramente de uma alma e um corpo. Este tal é uma serpente que prega enganos e erros para a destruição dos homens. Bem, então ele diz aqui que quem acreditasse que Yeshua era apenas um homem natural, normal, em bom sentido que eu estou falando, né? Mas que certamente era talentoso, poderia ter realmente sinais de poderes, que era uma coisa normal para alguns homens daquela época e em todas as épocas do judaísmo. Mas se não acreditasse na Trindade, pode-se dizer assim, está despachado. O termo mais adequado para dizer isso, está despachado, né? Então, e tal homem é pobre em entendimento. E até mesmo por nome, ele é um ebionita. Porque a palavra ebionita vem de ebione, que quer dizer pobre. Mas a pobreza dos ebionitas, ele aqui não tem coragem de dizer o que é. Era que eles viviam uma vida simples. Não existiam ricos e nem existiam pobres. Era um modelo de sociedade perfeita. Os únicos judeus que conseguiram ter um modelo
de sociedade perfeita foram, na realidade, os essênios. E os ebionitas foram os essênios, digamos assim, contemporâneos do começo da Igreja Católica. Yeshua, Jesus Yeshua, não era para ser venerado. Nunca foi pensado algo assim. E só existe um verdadeiro Senhor. Não existe mais de um. Assim, em cada ensinamento que eu passo aqui, eu lembro que o próprio Yeshua disse isso. Só deveria se adorar a um Senhor. Né? Não tinha trindade. Na verdade, não era para ser assim. Inácio nos diz, em poucas palavras, que os primeiros seguidores de Yeshua, que a Igreja Católica roubou, botando nele o nome de Jesus, de fato acreditavam em apenas um só Senhor. E que não tinham Jesus ou Yeshua como um ser divino, como o credo dos pais diziam. Os credos dos pais diziam isso aqui, né, que não condiz com a realidade. Então, é a estes ebionitas que devemos focar a nossa total atenção daqui para frente no que nós vamos continuar a falar. Eu já expliquei que a pobreza aqui, eles diziam que era de intelecto e, no entanto, não era. Era que eles não viviam em luxo, como os fariseus e os saduceus. Eles eram simples. Muito bem. Então, a gente já viu o que é que Inácio falou. O legítimo ensinamento de Jesus vieram, na realidade, do Egito. Poucas pessoas procuram ver tais coisas. E Inácio, então, em 130 a 200, descer contra as heresias, que ele chamava essas coisas de coisas heréticas, né? Tem muito herege no mundo. Eu sou um, né? Com muito orgulho. Porque os hereges eram aqueles que ousavam discordar das coisas erradas que estavam acontecendo. Assim como hoje, eu sou um herege porque discordei de um segmento religioso. E sei que está errado, então eu ganhei a alcunha de herético. Né? Eu não me importo com isso, mas eu só queria lembrar a todos. Em primeiro Cerinto, novamente, segundo Inácio, um homem que era formado na sabedoria dos egípcios, ele admite isso, né? Ensinava que o mundo não foi feito pelo Deus primeiro. Não foi feito por um Deus, né? Mas por um certo poder longe e separado dele. E a uma distância daquele principado, que é supremo, acima do universo, e ignorante dele, que está acima de tudo. Veja bem, ele representou Yeshua, Jesus, como não tendo nascido de uma virgem. Muito interessante. Os livros que nós temos no NT, no Novo Testamento, não são, na realidade, escrituras que possam ser comprovadamente judaicas. Nunca foi comprovado. Os judeus nunca acreditaram em nascimento virginal. Isso foi coisa da Igreja Católica, criado através dos mitos pagãos, através dos deuses solares que todos eram nascidos de uma virgem. Então vamos copiar isto para o cristianismo e pôr o nosso Deus, que eles chamavam Yeshua de Deus, Jesus, como filho de uma virgem, mas como sendo filho de José e Maria, que era o que os ebionitas diziam. Yeshua era filho de José e Maria. Até que, em hebraico, Yeshua ben Yosef, né? Quer dizer que ele era filho de José. De acordo com o curso ordinário da geração humana, quer dizer que
acreditar que num curso de geração humana era errado, como se Yeshua fosse eterno em sua essência antes de vir à Terra e que continuasse eterno durante e eterno após, no sentido praticamente que global e material. Enquanto ele, não obstante, era mais íntegro, prudente, sábio do que os outros homens. Além disso, depois de seu batismo, Yeshua desceu nele sob uma forma de uma pomba, quer dizer, aquela criação de uma pomba, que é, na verdade é Samiramis, algo que não tem realmente nada, nem conexão nenhuma com o que a Igreja Católica dizia. Bem, essa pomba que ele chama, que diz que era do regente supremo, todo-poderoso tinha mandado, que então ele, o Pai, proclamou o que era desconhecido, que era Yeshua, proclamou como seu filho e fez milagres. Ora, não existe comprovação real de milagre. Existe de sinais de poderes, que sempre foi assim que foi chamado. Mas, ao final, Yeshua partiu de Jesus. Veja bem a separação. Yeshua partiu de Jesus. É que então Jesus sofreu e novamente levantou-se, enquanto Cristo permaneceu impassível, uma vez que ele era um ser espiritual. Bem, essa era a visão de Irineu. Uma visão totalmente confusa, misturada e fanática. Os pais da igreja eram fanáticos. Aqueles que são chamados ebionitas, mais uma vez ele ataca, concordam que o mundo foi feito por um pai, por um ser supremo. Mas sua opinião a respeito do Senhor são semelhantes àquelas de Cerinto e Capócrates, que eram outras duas figuras envolvidas dentro do senso ebionita, né? Eles usaram o Evangelho segundo Mateus. Eles usavam o Evangelho segundo Mateus somente e repudiaram o apóstolo Paulo. Ora, Paulo foi o autor de maiores heresias. As heresias paulinas eram porque eles iam contra ao pré-estabelecido dos apóstolos ou dos essênios. Para quem não sabe, o essenismo, na verdade, foi que gerou apóstolos. Não tinha só um grupo de 12, tinha mais do que isso. Me desculpe aqueles que são, inclusive, eram meus irmãos, porque com certeza muitos não se consideram mais. Me desculpem, mas não existiram nunca só um coro de 12, não. Existiram vários. Tá? Se acharem que isso é heresia, procure o ebionismo antigo que vocês vão encontrar lá. E tudo que nós temos nas igrejas, muitos foram copiados dos ebionitas. Aqui ele chama Paulo de apóstolo, mas Paulo nunca foi apóstolo, nunca teve nenhuma prova disso, afirmando que ele era um apostata da lei. Quanto aos escritos proféticos, eles esforçaram-se para os expor em uma maneira um pouco singular. Eles praticam a circuncisão, perseveram na observância daqueles costumes que são ordenados pela lei e são tão judaicos em seu estilo de vida que até adoram Jerusalém como se ela fosse a cidade do Pai Celestial. Tudo isso ele dizendo contra os ebionitas, né? Os seguidores do caminho legítimo, na verdade, não praticavam a circuncisão, como veremos adiante. Não praticavam a circuncisão. O mundo feito por delegação. Vejam bem o termo, o mundo feito por delegação. Cerinto, novamente, um homem que era formado na sabedoria dos egípcios, ensinava que o mundo não foi feito pelo pai primário. Isso foi dito daquela vez passada, eu já falei, vou repetir, só para poder acentuar alguma coisa, né? Mas de um poder que estava longe. Então, esse poder, se esse poder estava longe, que poder era esse?
né? Então, essa coisa da delegação aqui é uma acusação que eles fazem contra os ebionitas, contra os essênios, de dizer que os essênios acreditavam que não foi o Pai que fez o mundo. Mas eles nunca conseguiram provar isso, porque não dos escritos essênios não tem isso, né? Como se explica isso? Não só Cerinto, mas a grande massa dos que seguiam o Rabino Yeshua na Judéia tinham a certeza de que grande parte de seus ensinamentos eram originários do Egito. Na verdade, os essênios foram famosos no Egito. Tão famosos que eles constituíam uma casta sacerdotal especial de pessoas que hoje seriam chamados naturalmente de curandeiros, mas eles eram os médicos daquele tempo. E no Egito eles praticaram uma medicina natural muito boa, por sinal. Eles usavam ervas para curar, né? E usavam também poderes espirituais, né? Então, o que nós precisamos fazer é procurar entender que naquele tempo, se os ensinamentos vieram do Egito, vieram porque, na verdade, o Pai Celestial há muito tempo que tinha eleito que era o povo deles para comandar Israel. Eram os essênios, né? E, por sinal, isso não aconteceu. Ah, mas por que isso não aconteceu? Deveria ter acontecido, não é? Mas não aconteceu. Não aconteceu porque os fariseus e saduceus estavam no comando. Nascido de família normal, porém nobre. Ora, Yeshua nasceu de uma família normal, mas ele era descendente direto da casa de Davi. Ele era nobre. O nascimento virginal, embora tenha sido uma constante entre os pagãos, e mesmo tendo sido aparentemente citado em Isaías, aparentemente, salvo interpretações erradas, porém, para os seguidores do caminho, ele teria nascimento perfeitamente normal. Nada de virgem, e sim um nascimento dentro dos laços de uma família perfeitamente normal. Na realidade, eles obscureceram a imagem de José. Pode ver que nos quadros, o pobrezinho do José está ali encolhidinho no canto. Por quê? Porque ele era padrasto. Isso segundo a concepção da Igreja Católica, ele era padrasto, não pai. Porque eles criaram aquela fantasia da virgem, do filho nascido de virgem, né? Então muitas pessoas acreditam nisso. Eu não tenho nada contra a questão dos indivíduos acreditarem, mas eu acho que a fé não deve ser o baluarte de ninguém. Nós devemos procurar o conhecimento. Assim aconteceu. De fato, foi após o batismo que a missão de Yeshua foi regiamente confirmada. É verdade, mas não por uma pombinha. Na verdade, João, que pregava no deserto, era primo legítimo de Yeshua, né? E era essênio, embora não fosse natural do essenismo. Mas ele era essênio. Na realidade, ele, antes de ser essênio, ele era nazoreu, fez voto de nazorinato, que quer dizer, ele mantinha os cabelos altos, né? Ou seja, compridos, que é o mesmo voto que Sansão fez. Isso não impedia que ele fosse um essênio, né? Ou vivesse na comunidade essênia. Então, outros profetas do Pai, anteriores a Yeshua, também eram chamados de profetas e eram nascidos de mulheres. E, normalmente, sem nada de virginal no meio da história. Então, essa questão da virgem, ela nasceu da pobreza de espírito da Igreja Católica. Né? Eu quero dizer para todas as pessoas que eu não sou a favor da Igreja Católica por conhecimento, não é por outra coisa, não. Ok, gente? Então, nós temos aí algo para pensar, para meditar.
E esse assunto vai ter continuidade num outro vídeo, onde continuaremos com a mesma, digamos, o mesmo diálogo sobre os ebionitas e os pais da igreja disseram. Tá? Então desejo a todos uma boa reflexão. Até a próxima. Que a paz esteja com todos.